e nós então vamos meditar. Eu estava pensando o que compartilhar com os irmãos, e aí me veio à mente o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Então, queria falar um pouquinho sobre a igreja hoje, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né? Hoje nós tivemos esse final de semana, tivemos um evento aqui com os adolescentes. Foi um tempo muito bom, um tempo muito gostoso que pudemos passar juntos aqui. Queria agradecer os pais que tiveram a visão de investir na vida dos seus filhos, trazendo eles aqui. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer aos pais. Também gostaria de agradecer todos. Eu ia falar nome aqui, mas falaram assim para mim: não fala nome que você vai esquecer de alguém. Então, obedecendo, né, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu resolvi então agradecer assim no geral. Mas gostaria até de citar, mas não vou fazer assim. Mas então, eu gostaria de agradecer todos os irmãos, as irmãs que trabalharam, também as irmãs que contribuíram, as irmãs e os irmãos que oraram por isso. Então, foi muito importante. Projeto evangelístico, né, irmãos? Nós temos que fazer projetos evangelísticos aqui. Esse é um deles, muito gratificante. Eu também tive a oportunidade de participar, não full time, eu acabei saindo mais cedo hoje, né? Mas foi muito bom, tempo muito gostoso. 15 crianças, acho que 9, né, da nossa igreja, é isso? E 6 visitantes. Mais ou menos isso, ou depois os números o pessoal passa aí depois no tempo para os irmãos, para as irmãs aí. Mas muito bom, muito gostoso. Parabéns a todos pelo evento. Aqui, ó, era só cama aqui umas horas atrás, é isso, Rebeca? Foi ali? Ah, foi aqui, tá? Então, estava cheio de colchão aqui, todo mundo dormindo aqui. Quer dizer, dormir não é um exagero, né? É uma força de expressão, né? Todo mundo deitado ali, né? Tá bem? Mas é isso. Muito bem, irmãos. Vamos então dar sequência aqui, ó. Eu gostaria de abrir a Bíblia, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, né? No livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos, né? Irmãos, gostaria um pouquinho então de falar um pouquinho sobre a igreja. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui 6 versículos. Atos então, capítulo 6, versículos de 1 a 6. É o que nós vamos meditar na noite de hoje. E vamos tentar, né, vamos buscar extrair desse texto algumas verdades, algumas características, né, da igreja, para que a gente possa estar sempre medindo, comparando tudo que temos feito e que caminho temos tomado, né, ao longo do tempo. Então eu pensei, acho importante a gente, né, orei, né, pedindo que trouxesse uma palavra para a igreja, né, mas eu achei que esse texto seria interessante para a gente meditar hoje, tá? Bom, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, né, como os irmãos já sabem aí, é uma narrativa histórica. Então, é difícil você extrair alguma coisa, né? Porque ali são contados, não é que é difícil extrair no sentido doutrinário, né? Mas a gente pode trazer assim, ideias interessantes. Então, é um livro, é uma narrativa. Vocês sabem que a autoria do livro de Atos é conferida, né, sem grandes problemas, desde o início da igreja antiga, a Lucas, né, como um segundo livro de Lucas, né, tem o Evangelho de Lucas, seria a sequência, né? Lucas narra a história de Jesus, depois Lucas tem a ideia de continuar narrando a partir, né, da ressurreição, da morte e ressurreição, o avanço do Evangelho, a partir de Jerusalém. Aí, passado algumas décadas, 3, 4 décadas, não chega a isso, chegando a Roma. Então, é um panorama histórico desta linha do tempo, onde fala Atos dos Apóstolos. Mas sabe quantos apóstolos são tratados aqui? 2. E vários outros não apóstolos, né? Estevão, Filipe. Mas quem? Paulo e Pedro, né? Então, veja, Atos dos Apóstolos. No entanto, a gente nota que aqui a ênfase se dá em 2 apóstolos apenas, né? Principalmente Paulo e também Pedro. Interessante, né?
Então é um livro, né, que nós não temos muita dificuldade de entender. Se os irmãos lerem, eu sei que os irmãos às vezes costumam ler, você vai ver que não tem muita dificuldade nisso tudo. Então um texto fluido, histórico, tranquilo, não há grandes controvérsias na igreja, como alguns textos que a gente encontra em algumas cartas, por exemplo. A grande pegada que está havendo no livro de Atos hoje, na nossa igreja contemporânea aqui, é a questão daqueles milagres, aqueles dons que são citados, aqueles fatos sobrenaturais que aconteceram ali, que Lucas narra no início da igreja, que alguns entendem que isso deve ser buscado e que isso deve ser procurado e repetido, né? Então, essa é a grande controvérsia, vamos dizer assim, não é isso da igreja contemporânea, porque isso é uma coisa recente, eu estou dizendo de 100 anos para cá, né? Porque esses quase 2.000 anos, 1.900 anos, não houve nenhum problema com relação a isso, a coisa começou a pegar no início de 1900 e pouquinho, tá? Tudo bem? Então, um livro tranquilo, um livro fácil de entender, e é uma narrativa. Então, conta fatos que aconteceram, essa é a preocupação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala assim, a gente entende melhor o texto. O texto, você vai ver que você contextualiza tudo, você vai ver que o texto fica um pouquinho mais tranquilo, tá? Eu vou ler agora o texto e depois a gente vai comentar, meditar um pouquinho sobre esses 6 versículos, né? Eu dividi aqui, dividido em 3 partes, e a gente vai tentar extrair características narradas por Lucas da igreja antiga e trazer para os nossos dias depois numa aplicação sobre isso. Tá legal? É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Muito bem, então vamos lá. Eu trouxe a RA aqui, mas os irmãos podem acompanhar na versão que tem aqui, porque eu acabei usando a revista atualizada mesmo, tá? João Ferreira de Almeida. Muito bem, olha só o que diz a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve grande murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, né, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, distribuição diária, nós vamos ver aqui, mas está falando de algum recurso, pode ser alimento, né, algum recurso para a sobrevivência, tá certo? Então, estava pegando problema, estava acontecendo um problema, começou a surgir um problema lá na igreja. Muito bem, vamos lá, versículo 2. Então, os 12, quem os 12? Os 12 discípulos lá, né, apóstolos, né? Convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, não é razoável que isso aconteça. Vou adiantar aqui, senão eu vou acabar adiantando tudo antes da hora, né? Mas vamos lá. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, dentre esses discípulos, né, que foram chamados lá dos crentes, né, 7 homens de boa reputação. Veja, tem algumas características, né, para esses homens. Eles tinham que ter boa reputação. Eles teriam que ser cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos então este serviço. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos, nos seremos separados, teremos essa função principal, a oração e o ministério da palavra, e a pregação da palavra. 5. O parecer agradou a toda a comunidade, todos os discípulos, toda aquela comunidade, a igreja toda. E elegeram então Estevão. Veja que Lucas já prepara, porque vai seguir a história de Estevão embaixo, irmãos. Eu não vou aqui, nós não vamos aqui trabalhar isso daí, mas vai seguir. Então Lucas já dá uma preparada no ambiente, por isso que ele fala, homem cheio de fé e do Espírito Santo, porque ele vai agora aparecer a história de Estevão aqui abaixo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau,
prosélito de Antioquia. Esse também tem uma referência com ele. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes puseram as mãos. Muito bem. Agora vamos olhar com mais detalhe essa história toda que está acontecendo na igreja. Eu queria dividir em 3 partes para a gente pensar aqui. A primeira parte que eu coloco aqui é do versículo 1. Apareceu o problema na igreja. Já viram isso? Apareceu o problema na igreja. Começou a chegar mais gente, e aí começou a pegar. Ok? Então, isso acontece na igreja. Tá certo? Então, uma coisa boa, que coisa boa? Multiplica o número de discípulos. A igreja estava grande, a igreja estava crescendo, e agora começou a dar problema. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero destacar aqui, dos versículos 2 até 4, é que existe uma prioridade ministerial. Existe uma prioridade na igreja. Os pregadores têm que ter uma prioridade. Há uma prioridade para eles, percebe? Eles não montaram, então montemos uma ONG para resolver todos os problemas das viúvas de Jerusalém. Não foi isso que foi resolvido. Notem, há prioridades na igreja. Ok? Então nós vamos discutir um pouquinho mais detalhes sobre isso daí. Vamos lá. E o terceiro, que é os versículos 5 e 6, foi criado uma equipe especial para resolver esse problema. Ok? Então, 3 pontos, 3 aspectos que nós vamos aprender aqui, e depois nós vamos ver a aplicação disso daí. Tem problema. Existe uma prioridade para a igreja. Nós vamos resolver isso criando um grupo, uma tarefa, um grupo especial aqui. Um grupo espiritual para resolver isso. Ok? Então, eu quero dividir esse pequeno texto em 3 partes. Como os irmãos já sabem, a progressão do Evangelho, ela sai de Jerusalém e vai até os confins da terra. Ok? Não foi isso que foi profetizado, que foi dito? E é isso que o livro de Atos mostra. Porém, nós estamos na mudança. O Evangelho está saindo de Jerusalém e está indo para a Judéia e Samaria agora. Nós estamos entrando neste bloco de pensamento. Então, por isso, nós estamos ouvindo falar de helenistas aqui. E agora nós vamos entender quem são esses helenistas, essas pessoas aí. Entenderam? Até o capítulo 5, Lucas narra o Evangelho em Jerusalém, como ele foi evoluindo. A partir do 6 até o 12, Samaria, Judéia e Samaria, e depois do 13 até o 28, até os confins da terra. Então nós estamos na dobradiça, nós estamos virando, o Evangelho está saindo de Jerusalém e está indo para a região em contorno, ok? É isso que está acontecendo aqui. Então nós estamos nesse momento de avanço do Evangelho. Então agora acaba entrando esses helenistas na história, não só os hebreus. Então vamos lá. Então, voltando ao versículo 1 agora, vamos olhar com mais cuidado para a gente ver os detalhes que a gente não vê numa leitura mais rápida. A gente precisa olhar com lupa para entender ali o que está lá dentro, tá bem? Então a primeira coisa que fala é, ora, naqueles dias. Que dias são esses? Nós não sabemos. Aqui eu já vi vários comentários, alguns falam que é na década de 30, 40 da era cristã, outros já jogam para 60, tá? Quando isso... mas eu acho que está mais próximo aqui da década de 30, 40. Logo, um pouco depois de Atos 2, lá do Pentecostes. Lembra do Pentecostes? Que até hoje
da confusão, né? Mas o Pentecostes aconteceu isso alguns anos depois do Pentecostes. Então, nesses dias a gente não sabe exatamente, né? Então, o que aconteceu naqueles dias? O número de crentes aumentou bastante. Foi aumentando. O evangelho foi caminhando, o evangelho foi avançando. E aí, então, uma coisa boa, não é? Não é uma coisa boa a igreja crescer? Não é uma coisa boa multiplicar o número de crentes? Não é bom isso? Só que isso serviu de pano de fundo para um problema. Qual o problema? Os helenistas começaram a murmurar que as suas viúvas não estavam recebendo a ajuda necessária. Vamos entender. Quem são os helenistas? Os helenistas são os judeus de fala grega. São os judeus que moravam fora da Judéia e que tinham a língua e os costumes gregos. Então, esses são judeus helenistas. Depois ele fala, né, com relação aos hebreus. Quem são os hebreus? São os judeus que eram residentes naturais ali da Judéia mesmo, ali da região ali de Jerusalém. E que o costume dele falava aramaico, não falava grego, e que tinha os costumes mais voltados ali ao povo judeu. Então, o que está acontecendo? Começou os helenistas vir, né, para Jerusalém, e ali começou a ter muita viúva. Como vocês sabem, as mulheres sempre vivem mais, né? Porque elas têm, eu não sei dizer, e aí talvez os irmãos possam dizer, que acaba que elas vivem muito mais que os homens. Eu não sei se isso é justo, mas é um fato. Então, o que acontece? Era viúvo que estava reclamando aqui? Não. Era a mulherada. A mulherada começou a ter problema. Agora, por que tinha muita viúva de helenista? Muita viúva. Por quê? Alguns historiadores contam um fato interessantíssimo. Eles acreditavam, olha só, os judeus acreditavam que se você morresse e fosse sepultado em Jerusalém, no dia do juízo você seria o primeiro a ser ressuscitado. Então, esses judeus que moravam fora da região, eles vinham para morrer em Jerusalém. Só que, quem morre primeiro? Não precisa dizer. Não precisa dizer. Todo mundo já leu aqui. Não precisa dizer. Então, o que aconteceu? Sobrava quem? Esse era o motivo desse aglomerado, desse problema que estava gerando para a igreja. E vocês sabem que no Novo Testamento, as viúvas, de um modo geral, elas têm uma atenção diferenciada. Você pode olhar no Novo Testamento as viúvas. Por quê? Porque as viúvas está muito relacionado a pessoas que não têm como conseguir os seus recursos. Não tem como, elas não teriam como, na sociedade da época, e até hoje, né? Na sociedade da época, conseguir o seu sustento. Então, elas realmente estavam literalmente desamparadas, na rua. Esse era o problema com as viúvas. Notem que a igreja está focada, isso é importante, hein? Porque às vezes confunde, a igreja vira ONG. O problema está focado nas viúvas de toda a Jerusalém? Não. De quem? Viúvas crentes. Então, existe sim uma responsabilidade da igreja, e isso é uma primeira coisinha que a gente vai começando a absorver, que existe uma responsabilidade importante com relação às viúvas, mas as viúvas da igreja. É claro, irmãos, se nós tivéssemos... Eu sei que tem muitos irmãos que acontece isso, tem dinheiro sobrando aqui. Mas se você tem, ajuda todo mundo.
Mas se os seus recursos são limitados, igual o nosso, então você tem que focar o seu recurso, né? Se você pode ajudar toda a cidade, resolver todo o problema... Então, se você tem, que eu não vou nem, né, não vou ficar olhando, nem citando nomes aqui, se há essa questão, ajude todas, acaba com todas as necessidades da cidade, ué. Não tem problema, não é ruim isso aí, não é proibido. Mas, lembre-se, a igreja aqui está focada em necessitados, principalmente as viúvas, por quê? Por um detalhe. A igreja ajuda aqueles que não têm parentes que possam ajudar. É um outro detalhezinho que aqui é citado no Evangelho também. É citado aqui no Novo Testamento, né? Então a gente precisa ter isso em mente, porque a gente precisa focar os nossos recursos biblicamente. Tá ok? Veja, não é problema ajudar ninguém, tá? Eu não estou dizendo que é proibido. Não estou dizendo, mas estou dizendo que existem prioridades que devem ser seguidas, biblicamente falando. Tá certo? Tudo bem? Então já aprendemos, ó, quem que é helenista é aqueles que moravam fora da região de Jerusalém, eram de cultura grega, eram de fala grega, então eles tinham costumes diferentes ali dos hebreus, ali daqueles judeus da região. Então, lógico, eles estavam meio que, né? É igual você vai morar nos Estados Unidos, né? Vai morar nos Estados Unidos, eles têm lá o jeito deles. E aí você tem lá um grupinho de brasileiro lá que pulou o muro e está lá. E aí, o que acontece? Você vai se associar a esses que você tem afinidade linguística, afinidade cultural. É o que estava acontecendo aqui. Normal, tudo certo. Tá? Tudo bem? Então surgiu um problema. O problema era esse. Na hora de dividir os recursos, não estava sobrando para as viúvas lá. Não estava chegando na viúva dos helenistas. Então precisava resolver isso. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto que nós temos que aprender aqui. O que nós já aprendemos aqui? Que existe sim uma necessidade, uma obrigação, uma orientação que a igreja ajude. Ok? A igreja não é uma ONG para acertar todas as viúvas da cidade de Jerusalém e resolver o problema. Não é. No entanto, as viúvas crentes da igreja, é uma obrigação da igreja ajudá-las. Ok? Ninguém está negando isso, hein? Por favor. Tá legal? Tudo bem até aí? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa aqui, porque eu escrevo um monte. Mas eu vou falando de cabeça, né? Então, às vezes, pulo alguma coisinha aqui. Mas é isso, tá? Ok. Então, continuando lá, o versículo, né? Houve murmuração dos helenistas, né? Então, veja, multiplicando, houve uma reclamação, né? Então, eles falam assim, pô, mas não está chegando. As mulheres, as viúvas necessitadas da igreja, nós, de origem helenista, não estão recebendo, então eles começaram a reclamar, né? Começaram a murmurar. Irmãos, a gente não pode, é uma coisa até que eu gostaria de frisar, dizer que esses helenistas eram pessoas más, tá? Porque eles ficavam murmurando, né? Não, porque nós vamos ver exemplos aqui, Estevão, Filipe, são todos nomes gregos. E eles tiveram grande importância a partir de agora na expansão do Evangelho. Então nós não podemos dizer que porque eles murmuraram com relação a esse fato que estava ocorrendo na igreja, que eles eram pessoas más ou murmuradores por essência. Ok? Eles estavam notando que não estava passando fome. Precisava haver alguma coisa para resolver isso. Então eles murmuraram, eles reclamaram com os apóstolos. Eles estavam à frente, os apóstolos eram os líderes, né? Isso depois foi mudando ao longo do tempo. Essa liderança dos apóstolos, se vocês notarem, vão lendo aí Atos, essa liderança vai saindo e vai ficando na mão de presbíteros, de líderes que eles vão colocando ao longo do espaço que eles vão passando, né? E vão deixando. Inclusive até, às vezes eles submetem a eles depois. Mas veja, os apóstolos, nesse momento, né, eles tinham essa questão. Então, eles começaram a reclamar em função disso. Ok? Então, vamos seguir no texto lá. Contra os hebreus, porque as viúvas dele, então, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ok. Então, o que eu queria destacar ainda nesse versículo 1, por causa que eles murmuravam, nesse caso aqui, não quer dizer que eles eram maus, eles tiveram grande importância na expansão do Evangelho. Segundo,
distribuição diária. Os judeus, talvez a igreja tenha alguma coisa, tinha absorvido algum costume desse na época. Os judeus tinham o seguinte costume, né, ou a seguinte prática com relação aos necessitados de Jerusalém. Eles faziam o seguinte, duas formas. Os judeus de Jerusalém, nativos, nascidos, que moram em Jerusalém, eles ajudavam da seguinte maneira. Eles davam um dinheiro para eles, para esses necessitados, o valor de 14 refeições. Então existia uma distribuição lá, que eles davam um dinheiro, eu não sei exatamente quanto, tá? Mas eles davam um dinheiro, o correspondente aqui, se você comprasse 14 pratos de comida. PF. Não sei se tinha na época, será que tinha? 14 PF, prato feito. E aí, sabe o que você compra um pratinho feito lá? E aí então dava esse valor. Então o que era aquilo? Era o correspondente a 7 dias de alimentação. Porque se você almoçasse e jantasse, você comeria 2 vezes, daria para 7 dias. Então esse costume, essa prática era para quem morava, era nativo de Jerusalém. Para quem não era, eles davam diariamente, não davam por um período maior, porque eles não sabiam se a pessoa também estava de passagem. Então eles davam um valor diário para comer, tá certo? Então aqui, quando fala distribuição diária, os comentaristas aqui divergem um pouco. Eu acho que o mais razoável aqui, porque vai falar de mesa depois, é comida. E não necessariamente o dinheiro, tá? Eu tenho essa impressão, tá? Que vai servir a mesa lá, não sei o quê. Mas pode ser dinheiro também, tá? Essa ajuda diária aqui que eles estavam dispensando e estavam pulando as viúvas helenistas, tá? Então, eu acho que pode ser um alimento, algo para elas para comer no dia lá, tá? Eu tenho essa impressão, mas alguns comentaristas entendem que pode ser também dinheiro, porque havia essa prática entre os judeus, de dar o dinheiro também necessário para a comida, tá? Tudo bem? Então, estava posto o problema lá na igreja. Não está sendo dividido corretamente ou alimentação, ou o recurso, o dinheiro necessário para essa alimentação, dessas pessoas crentes que não tinham como promover o seu sustento. Veja, existem condições, não é? Quem quer dinheiro, mesmo porque não dá para fazer isso, né? Não dá. Não dá. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Muito bem? Tudo bem até aí? Vamos lá, versículo 2. Então, eles se reuniram, veja, a liderança da igreja se reuniu e apresentou uma proposta para a igreja. Apresentou uma proposta para a igreja. E aí convocaram quem? Os crentes. Eles tomaram essa decisão sozinhos? Aqui, o molde da igreja que os apóstolos tinham em mente, era uma igreja onde eles mandavam prender e mandavam soltar, e o resto obedecia e dava o dinheiro lá? Não. Como era o modelo eclesiástico adotado pelos apóstolos? Quem resolveu quem seria as pessoas? Quem resolveu? A igreja. Então, o modelo da igreja eclesiástico era congregacional. O modelo que os apóstolos adotaram. Não é um líder supremo, um pastor, um presbítero, que manda prender e manda soltar e você só diz sim e contribui. Não. Claro, eles como liderança apresentaram uma proposta. O que vocês vão fazer isso? Aí a igreja chamou a igreja, vamos fazer isso? A igreja falou, boa ideia. Então é o seguinte, vocês se reúnem e escolhem 6 pessoas aí, 7, né? Pessoas. Para fazer isso, tá bom? Quem que escolheu então? Aqui, ó. Já viram isso? Escolheu os seus líderes? Já viu em algum lugar acontecer isso? Já? Então, é um modelo bíblico, não? Modelo bíblico. Vamos lá, continuando.
E disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Peraí. Existe uma prioridade para os ministros, para aqueles que pregam a palavra. Qual é a prioridade? Oração e pregação. Então o líder, que depois seriam os sucessores dos apóstolos, né, os presbíteros, os pastores, e outros nomes aí, bispos, né, como aí no Novo Testamento foram aparecendo, qual é a prioridade deles? É servir a mesa? É arrumar dinheiro para servir então melhor essas pessoas? É sair correndo então mais rápido com os pratos na mão para entregar a comida? Não. Então veja, existem prioridades para aqueles que estão à frente da igreja. Não é certo, ele fala aqui, né? Não é razoável. Não é razoável para quem? Para Deus. Não é razoável, não é aceitável para Deus que nós fiquemos servindo as pessoas. Isso é ruim servir? Não, não é isso, não se trata. Mas há prioridades. Se eu tiver que escolher entre fazer isso e orar e pregar a palavra, eu tenho que optar por isso. Porque não é agradável a Deus, não é razoável a Deus isso. Então nós tiramos aqui um ensinamento muito importante para a igreja. No modelo dos apóstolos, os líderes, aqueles que são responsáveis pela pregação da palavra, devem se dedicar principalmente à oração e o ministério da palavra. A oração e o ministério da palavra. Mas não pode fazer mais nada? Não, igreja pequena, o pastor canta, dança, pula, salta e ainda depois limpa a igreja da bagunça que ficou. Claro, existe isso? Existe. Mas é o ideal? Não. Então nós temos que tomar um seguinte cuidado. Nós não podemos sobrecarregar o pastor, porque ele tem como prioridade no ministério dele oração e a pregação da palavra. A igreja vai negligenciar então essas viúvas passando fome? Não, ela está arrumando um jeito, uma forma de resolver essa situação, mas não tirar a prioridade da igreja. Qual que é a prioridade da igreja? Oração e a pregação, a ministração da palavra. Essa é a prioridade. Então não podemos perder de vista isso. Senão a gente vira ONG. Igrejas viram ONG. Você é contra então arrumar? Que horror! Você é contra então ajudar? Não, ninguém está falando isso, hein? Que conste nos autos aí, tá, Luiz? Que conste nos autos. Ninguém está dizendo isso. Nós estamos dizendo aqui que pelo modelo bíblico de Atos, capítulo 6, no qual ocorreu um problema e eles resolveram de uma maneira a não comprometer as duas coisas que a igreja tem como norte, como caminho principal, a oração e a ministração da palavra, a pregação da palavra. Isso não pode ser perdido de vista nunca. Senão nós deixamos de ser igreja e viramos uma ONG aqui. Ok? Tá claro isso? Estão vendo isso no texto aí comigo, hein? Tudo bem? Ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Então, quando ele fala que não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas, ele está dizendo que não é agradável a Deus que eles deixem de pregar o evangelho para servir as pessoas que merecidamente, que necessariamente precisam também. Mas não é razoável isso. Não é agradável a Deus que essas pessoas façam isso. Então nós vamos dar um jeito nisso. Vamos dar outro jeito nisso. Tá legal? Muito bem. Então eles chegaram a essa conclusão. Gente, nós não podemos deixar de pregar o evangelho para poder ficar servindo mesa, não vai dar. Então, o que ele fala? Sugere no versículo 3. Ele sugere: entre vocês da igreja, escolham 7 pessoas, 7 homens, que têm algumas características importantes. Muitas vezes, na igreja, a gente acha que é assim, essa atividade não precisa ser uma pessoa espiritual. Pode ser mesmo qualquer, porque é só ver para comprar um material de limpeza da igreja, por exemplo. Então não precisa.
Quem que quer? Quem quer comprar material da igreja? Eu. E aí, vai lá. Fica responsável sobre isso. Mas o que a gente aprende aqui nesse texto? Que existem algumas características. E que toda a atividade na igreja deve ser encarada como algo espiritual. Mesmo que seja distribuir prato de comida. Por quê? Porque nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando das coisas de Deus. Então não é assim que deve ser tratado na igreja. Ok? E aí ele dá algumas características para essas pessoas que vão estar à frente desta atividade agora, né? Que é organizar e distribuir corretamente os recursos para as pessoas que necessitam. Eles vão fazer isso, tá? Mas os irmãos, dentre vós 7, de boa reputação. Ora, tem gente na igreja de má reputação? Já pensou? Ele fala de boa, então tem de má? Na igreja tem pessoas de má reputação? Porque ele está mandando escolher só as de boa. Não, ele mandou escolher as de boa. Então quer dizer que não tem só de boa, é isso? Irmãos, o que a gente tem que notar aqui é que existem pessoas que se convertem e vêm e ainda enfrentam algumas dificuldades. Veja, aqui, essas pessoas aqui vão ter que lidar com o recurso da igreja. Vão ter que lidar com questões financeiras, questões de distribuição correta. Então, ainda há pessoas, muitas vezes, que lidam com a dificuldade, uma dificuldade de se organizar financeiramente, se organizar de modo a fazer uma distribuição equilibrada, correta, justa. Percebe? Então, é isso, porque quando eu leio aqui, eu falo de boa reputação, então tem de má, porque se tem de boa, então porque ele ia falar, então todos são de boa reputação, então isso subentende-se que, tá tudo certo, mas não. Então o que a gente deve entender? Que sim, existem pessoas que ainda não são mais qualificadas naquele momento, de repente, para essa atividade, porque ainda enfrentam algumas dificuldades com relação a uma série de coisas. É isso que a gente pode entender dessa de boa reputação aqui. Tá certo? Que mais? Cheios do Espírito. Cheios do Espírito, irmãos, é uma pessoa que não é cheia de inveja, cheia de cobiça, cheia de desejos sexuais, cheia de tantas outras coisas aí. Então, uma pessoa cheia do Espírito não quer dizer aquela que sai. Não é. É aquela pessoa que está focada, ela está dominada pela palavra de Deus, ela está completamente envolvida, e não queria usar cheia de novo, mas ela está completamente mergulhada nas coisas de Deus. Então, é uma pessoa que sabe, que não pode haver... porque imagine aqui na distribuição, eu não gosto daquilo lá, então, toma. Pensou? Então, eu não posso ter cheias de rancor. Eu não gosto daquelas pessoas lá. Meu pessoal aqui da extrema esquerda aqui, ó. Eu gosto só lá da extrema direita. O centrão até que vai. Mas lá, ó, entendeu? Então eu vou começar a distribuição por lá. Porque se acabar ali, percebe? Como teria que ser essas pessoas? Elas teriam que ser pessoas que não estão cheias de rancor. Não estão cheias de inveja, cheias de mágoa. Elas estão cheias da palavra de Deus. Elas estão cheias da vontade de fazer o que Deus espera dela. E mais uma característica, não tem aí? Sabedoria. Por que precisaria de sabedoria? Porque às vezes, já viram isso? Tem cara que nem precisa de auxílio, não sei o que, auxílio, não sei o que lá. Mas, no entanto, recebe todos. Então, não poderia ter gente assim lá, na hora de pegar uma graninha, um PF, não podia ter? Então, são pessoas sábias, que saibam avaliar até que ponto isso é real, essa necessidade é real, é claro que não é pessoas que... Mas eles conseguem ter esse discernimento de ver, essa precisa, esse não.
Esse aqui precisa, esse aqui tem condição, ele tem condição. Ele não pode ser peso para a igreja. Ele não pode, porque ele tem recurso, ele consegue. Ele está aqui porque é mais prático, mais fácil, está na mão, está no jeito. Mas ele tem. Então, ela não tem, ele tem. Entendeu a sabedoria aqui, no caso? Então, esses homens precisavam ter essas características. Esses homens precisavam ter isso. Por isso, irmãos, na igreja, na liderança, nos cargos, a gente não pode, mesmo que seja o mais simples, distribuir prato de comida. Que precisa ser de espiritual, entregar um... Não, precisa ser. Precisa ser por quê? Porque é obra de Deus. Porque nós estamos tratando do reino de Deus. E por isso a responsabilidade é grande. Tudo bem até aí? Vamos avançar então. Mas irmãos, escolhei dentre vós, então é ok, né? Nós já falamos sobre isso. Os quais encarregaremos então desse serviço. Quanto a nós, os pregadores, os líderes, os presbíteros, os bispos, aqueles que estão à frente da palavra, né, que fazem essa atividade, nós vamos ficar separados para quê? Para orar e falar do Evangelho. Então, os líderes, esses pastores, esses presbíteros, bispos, precisam estar focados nisso. Eles podem fazer, não é que não está proibindo, mas a gente sabe que a atividade central, principal, é essa. Ok? Aqui está definindo. Então, nesse bloquinho, nós retiramos essa questão. É a definição das prioridades da igreja. Oração e ministração da palavra. Entende qual o principal? O norte, o principal, a linha central, nervosa. A igreja tem que fazer isso. Vamos ajudar. Mas isso é a espinha dorsal nossa. Porque senão, mais uma vez, viramos ONG. Ok? Continuando aí, né? Muito bem. Versículo 5, então. Agora entramos no último bloquinho, que foi a solução encontrada aqui, né? Montar uma equipe, então, capacitada, escolhida dentre a comunidade. Então aqui a gente tem essa noção de que é o corpo que escolhe a sua liderança, os seus representantes, ou aqueles que vão assumir determinados cargos. Então isso nos traz uma ideia de um modelo congregacional. O que é isso? É a congregação que define o que vai e quem vai fazer. Está claro aqui no texto isso? Esse modelo de igreja. É um modelo congregacional. Talvez seja por isso que os batistas são congregacionais, né? Uma boa motivação, tá certo? Vamos lá. O parecer, então, agradou, né? A comunidade, a sugestão dos apóstolos agradou, e eles, então, elegeram essas pessoas aí. Irmãos, pouco sabemos dessas pessoas. Aí, talvez, Estevão, né? Que vai falar um pouquinho, Filipe. O resto a gente não sabe como foi e o que aconteceu. A gente não sabe dessas pessoas aqui. Existe alguma informação extra e tal, mas pouco confiável, tá? Então, nesse momento elegeram então Estevão, homem cheio de fé. Eu estou falando que Lucas coloca isso porque ele vai aqui a partir do versículo 8 falar, né, das ações de Estevão. Um helenista. Olha que interessante, irmãos. Agora que Estevão, helenista. Filipe, helenista. Prócoro, helenista. Nicanor, helenista. Timão, helenista. Parmenas, helenista. Nicolau, todos nomes helenistas. Olha só. A igreja escolheu todos helenistas. Tinha divisão na igreja? Nós contra eles? Se a igreja toda escolheu helenista para resolver um problema relacionado às viúvas helenistas? Não. Estou aqui agora viajando, tá? Por que isso seria interessante, irmãos? Porque os helenistas conheciam as viúvas helenistas. Então seria uma boa estratégia da igreja colocar pessoas à frente disso que entendiam quem elas eram, os costumes, a língua delas,
para poder ajudá-las. Veja, não era assim, vamos eleger então hebreus e helenistas para que ninguém fique, para não ter problema, não. A igreja confiava nesses homens, apesar de serem helenistas. Então, judeus com nomes gregos. Então veja, outra coisa interessante que nós vimos aqui, não havia divisão na igreja. Os hebreus, todos do lado de cá, os helenistas, todos sentados aqui. Tanto que a igreja escolheu pessoas helenistas para resolver esses problemas aí. Isso é fantástico. Veja, a preocupação central na resolução do problema. Então essa equipe especial, eleita pela comunidade, pela congregação, de pessoas notáveis, assim, nesse sentido, tanto que nós vamos, pelo menos 2 aqui, nós vamos ouvir delas, pessoas realmente cheias do Espírito, e elas vão, então, trabalhar para resolver esse problema, e os pregadores, aqueles que se dedicam à palavra, vão continuar fazendo isso. Alguns entendem aqui também, que aqui o protodiácono aqui, seria não ainda a formação do diácono como a gente encontra mais à frente, conforme a igreja vai progredindo, Mas são pessoas, aqui no sentido da palavra pelo menos, que alguns autores dizem que aqui é o estágio embrionário dessa função na igreja dos diáconos aí. Tá? Então alguns até comentam isso. É importante, irmãos, a gente pensar o seguinte. A igreja... Por que eu estou falando isso? Já ouviram falar de células, essas coisas assim, Já ouviram falar disso, não? Desse movimento de igrejas, células e tal. Nesse texto, particularmente, a gente não vê um amparo a essa ideia de célula. Por quê? Porque existia um número grande de pessoas aqui envolvidas e todas reunidas. Elas não se... Por que eu estou falando isso? Deixa eu voltar o filme um pouquinho aqui para ver se entende melhor. Alguns defendem esse formato de igreja de célula, ou seja, pequenos grupos nas casas das pessoas, como a igreja primitiva. Ok? Já viram isso? Alguém já escutou sobre isso? Como se fosse assim, não, a igreja primitiva, ela era simples e informal. Simples e informal. Como em Atos 2. Realmente, em Atos 2, quando o dia depois do Pentecostes, que foi a formação da igreja, as igrejas talvez fossem assim mesmo. Mas notem, irmãos, por esse próprio texto, já no capítulo 6 aqui, deixando o capítulo 2 e indo para o 6, a igreja começou a criar o quê? Uma complexidade. E o que precisou ser feito aqui? Uma estruturação, uma organização, uma estrutura da igreja que pudesse atuar nesses problemas. Então, porque não era a questão de, era um grupinho, 2, 3 que reunia na igreja. Não, era muita gente aqui. Então foi necessário uma ação maior. Então a igreja, na medida em que ela avançava o evangelho, e a igreja se estruturava e crescia, foi necessário que a estrutura se tornasse um pouco mais complexa. Aí veio o cargo de bispo, presbítero, diácono e assim foi. A igreja foi tomando um outro corpo. Então, é importante a gente entender que por esse texto aqui, nós não temos um amparo em dizer que a igreja deve ser simples e informal. A igreja, na verdade, conforme ela crescia, ela foi se tornando mais complexa, com problemas mais específicos, com problemas mais intrínsecos desse processo de avanço, de perseguição, de localização, de um monte de coisa. Ok? Então, nesse aspecto, aqui nós não temos um amparo para dizer que o formato da igreja melhor é o de célula. Todo mundo pequenininho, na casa de um, depois na casa do outro e assim vai. Não. Sim, a igreja cresceu e os problemas cresceram. Então precisou de uma estrutura para resolver isso. Tá certo? Eu já estava esquecendo de falar isso, mas eu acho isso importante, porque são problemas contemporâneos nossos. Tá? Que mais? Ok? Apresentaram então aos apóstolos, versículo 6, apresentaram aos apóstolos,
e orando lhe impuseram as mãos. Irmãos, o que a igreja fez aqui? Apresentaram aos apóstolos. O que a congregação, a comunidade reconheceu? A liderança dessas pessoas. Nós temos uma liderança também. Então a igreja reconhece a liderança. Ela trouxe e disse: olha, líder, esse é o que nós queremos. Perfeitamente. O que o líder fez? Respeitou, acatou a decisão da igreja, impôs as mãos, no sentido de transmitir a autoridade. Não saiu raios luminosos, poderes. Não tinha essa conotação, irmãos. Não tinha isso. Né? Saía assim. Não. O que aconteceu? Eles reconheceram a escolha da comunidade, impuseram a mão no sentido de reconhecer isso, de transmitir essa autoridade também a eles, no sentido desse trabalho, e oraram por eles. O que os líderes fizeram? Reconheceram, né, publicamente isso, e oraram para que eles tivessem sucesso nesse trabalho. Então, para a gente fechar aqui, aplicações que nós podemos tirar desse texto, apesar que eu já fui contextualizando bastante. O crescimento da igreja é bom, eu coloco aqui, mas isso pode trazer problemas, que também podem ser superados. Ok? Segundo ponto, dizer que a igreja deve permanecer como Atos 2, simples e informal, se reunindo na casa da pessoa, não é o que encontramos aqui. Não é o que encontramos nessa estrutura dessa comunidade que estava aqui. Não é isso. Nós não temos base bíblica para dizer que esse é o modelo melhor. Pelo contrário, a igreja foi crescendo e ficando mais complexa. Terceiro, a ajuda aos crentes necessitados, que não possuem familiares, deve ser uma realidade na igreja. Nós não estamos aqui dizendo que a ajuda não é uma realidade da igreja. Nós simplesmente estamos dizendo que na igreja há prioridades. Certo? A prioridade estabelecida aos presbíteros, então, é a oração e a pregação da palavra. Ok? O modelo adotado pelos apóstolos é o congregacional. Eu acho que eles eram batistas. Estou brincando, né? Não tinha nada disso. Tá? Congregacional, onde a igreja escolhe os seus líderes. Né? Por mais secular que a atividade pareça na igreja, ela deve ser executada por pessoas espiritualmente capacitadas. Por mais simples que seja a atividade, nós, quando escolhemos alguém, devemos olhar para isso. Então não tem atividade que pode ser, sabe o que eu quero dizer, né? Eu não quero ser muito explícito aqui, né? Sabe a atividade que pode ser? Mas não pode ser. Todas têm que ser bonitinho, certinho. Ok? Pessoas cheias do Espírito, de boa reputação, né? Não deve haver divisões na igreja, nem aqui eu falo aqui, né, a divisão no sentido da escolha, que acabou escolhendo todos os 7 são helenistas, né? E existe na igreja uma liderança que escuta e reconhece as sugestões da congregação. Eles receberam, ok? Transmitiu autoridade publicamente e orou por eles. É isso, irmãos. Essa é o que eu queria hoje compartilhar com os irmãos sobre a igreja. Pensei, nós podemos refletir um pouquinho sobre o que fazemos e como o padrão bíblico mostra que foi feito, ou que pode ser feito, ou que talvez seja um bom caminho a ser seguido, a ser imitado. Tá certo? Tudo bem? Nisso, então, nós fechamos, então, questões sobre a organização da igreja e a prioridade da igreja. Alguns aspectos que nós hoje extraímos, né? Aspectos de organização, precisamos ter pessoas certas no lugar certo. E a prioridade da igreja, enquanto os ministros, as pessoas que estão à frente da pregação, devem continuar orando e pregando, orando e pregando. Tá certo? Tudo bem? Essas são as 2 mensagens que eu queria deixar claro para os irmãos aqui. Ok? Vamos orar então, para a gente encerrar esse tempo. E aí teremos